Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Didática Trader. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Na sexta-feira estava operando e conversando aí com alguns amigos meus e me deparei numa situação onde um amigo meu que estava operando também, ele estava fazendo alguns testes, né, na plataforma, então ele estava operando em conta de simulação e aí ele se deparou com isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, um topo duplo. Então o que acontece, pessoal? Geralmente topo duplo é uma região que a gente opera acreditando em uma reversão na tendência do mercado. Nesse dia em específico, o mercado ele não reverteu, ao contrário, ele mostrou aí para nós que ele estava muito animado, muito forte aí na compra, né, mostrando várias barras, vários candles de força aí para cima. E aí realmente o mercado ele veio, né, e aconteceu dele querer subir, automaticamente esse meu amigo falou, olha, se romper, eu até deixei marcado aqui, ó, se romper essa região, vou colocar aqui de verde, eu vou comprar. Beleza, né? Isso é um operacional. Rompeu uma região que era resistência, ela acaba virando suporte e a gente opera normalmente. Opera rompimento. Aí o que acontece? O mercado foi, ele deixou a ordem dele lá, o mercado foi com calma e pá, pegou a ordem dele. Nesse exato momento, isso a gente está trabalhando no gráfico aí de 5 minutos, né? Então, até o fechamento dessa vela, ele chegou e me perguntou, Eduardo, você faria essa compra aqui, neste rompimento? Aí eu respondi para ele de uma forma bem clara, falei assim, nem a pau. Por quê, pessoal? Nos vídeos anteriores que eu postei aí no canal, eu falo para vocês a respeito do fechamento das velas, né? A importância da gente olhar os sinais que mostram cada candle. E esse candle ele está deixando para nós aqui, ó, muita sombra na parte superior. Esse topo duplo mostrou para a gente o que? Muita sombra na parte superior. Isso mostra claramente que nós temos aqui uma força vendedora atuando nesses pontos. Percebam o tamanho das sombras que se formam na parte superior do candle. Tá? Aí ele me fez essa pergunta se eu entraria. Eu falei que não, justamente porque ele já estava operando e aí, pessoal, né, como ele é um cara disciplinado, ele fez o quê? Colocou o stop dele bem posicionado abaixo do fundo prévio. Então ele entrou na operação nesse rompimento, colocou o stop no fundo. E aí é uma orientação que eu dou para os meus alunos. Geralmente as pessoas colocam o stop colado. Eu sempre peço para deixar aí alguns 5, 10 pontinhos distante do fundo, que é para a gente não ser pego em uma violinada, tá? E aí o mercado começou a desenvolver. Só que aí entra todo aquele trabalho psicológico aonde o trader ele faz uma análise e a análise que esse meu amigo fez foi ótima. Vamos operar esse rompimento do topo duplo, que era uma região de resistência, né? Então é tranquilo, a gente consegue, assim que rompe, entende-se que o mercado vai dar uma sequência nessa tendência de alta que ele está mostrando. Então ele fez a operação, colocou a sua entrada aqui na linha verde, tá? E colocou o seu stop abaixo do fundo prévio. Beleza, tranquilo, a operação começa a desenvolver. Aí a gente já tem logo um candle vermelho, outro, e o mercado começa a voltar. Nessa, a gente que não tem muita experiência fala, poxa, fiz um trade errado, entendeu? Você entra na operação, o mercado começa a voltar tudo na sua cara, e aí você tem a preocupação de, poxa, vou ser estopado. Aí o mercado foi desenvolvendo e ele não falou nada, ficou quieto. Quando o mercado formou essa situação, que formou novamente um topo duplo, aí ele falou para mim, Eduardo, vou sair. Vou sair porque já deu um topo duplo, né? Então a gente entende que o mercado ele realmente vai reverter e não vai sair. Aí eu respondi para ele só assim, ó, eu acho muito precipitado. Por quê, pessoal? É necessário que a gente entenda algumas coisas. Além do estudo do candle, que eu já postei o vídeo para vocês, é necessário também que a gente tenha alguns conhecimentos prévios do mercado, como por exemplo,
Teoria de Dow. Teoria de Dow fala o que pra gente? Topos e fundos ascendentes, nós estamos numa tendência de alta. Então olha só o que eu tinha marcado aqui já no começo do dia. Ele fez um fundo, logo depois fez um fundo mais alto. Eu já tracei uma LTA aqui e fiquei esperando, porque esse é o ponto que o mercado respeita. Então, se nós estamos numa tendência de alta, o mercado ele vai buscar regiões a qual ele tem uma memória anterior. E essa região projetada para cima, o mercado já tem gravado. E aí, deixamos a operação evoluir, certo? E vamos ver o que acontece. O mercado fez lá o topo duplo, ele queria sair, eu falei para ele que era precipitado, pedi para ele aguardar. Aí o mercado fez isso, ele já ficou feliz. Só que o que acontece, pessoal? O mercado voltou tudo. Nessa que voltou, se você não tem uma experiência, não confia no seu sistema operacional, automaticamente você estopa a operação e nesse caso aqui, ó, do ponto de entrada dele até esse fundo, já estaria dando 265 pontos de prejuízo. Não é legal para ninguém, entendeu? Mas, como ele estava na conta de simulação e ele estava sendo acompanhado ali com as minhas orientações, ele esperou. Ele falou, não, beleza, vamos aguardar para ver o que dá. Aí o mercado continuou descendo, foi até exatamente as regiões onde nós havíamos projetados. Olha que interessante. Nós temos o fundo, onde ele tinha projetado. Nós temos a minha LTA que foi traçada aqui embaixo, ó, a linha de tendência de alta. O mercado ele veio, tocou exatamente no ponto. Veio mostrar para a gente também exatamente essa linha que havia sido rompida, que era uma resistência e virou um suporte. Ele veio e posicionou sobre o suporte e aí a sombra inferior já mostra rejeição do mercado. A ponta vendedora perde completamente força e aí o mercado começa a desenvolver. Só que o que acontece, pessoal? Aonde que é o alvo dessa operação? Nisso, ele tinha me perguntado, vou entrar na operação, aonde que é o alvo? Coloquei para ele várias saídas, várias opções aí, tá? Uma delas, vou colocar aqui algumas linhas, por exemplo, ó, aqui era uma saída, aqui era um outro alvo, e aí a gente foi aí conversando, né? Mostrei para ele algumas opções, mostrei para ele, por exemplo, como utilizar uma projeção. Então a gente pega do fundo até o topo duplo e faz a projeção para cima, tá? Uma projeção alternada, tá? E aí o mercado ele continuou se desenvolvendo, porque percebam como a operação não evoluiu do ponto aonde ele entrou de rompimento até chegar no seu alvo, não evoluiu logo de cara, automaticamente a gente teve bastante tempo para conversar. Então ele formou o rompimento do topo duplo, voltou, fez um outro topo duplo, desceu, tocou na linha de tendência para depois sim o mercado evoluir, fazer novamente o rompimento da região e seguir até o alvo. Então percebam que a paciência, né? Aquela questão da gente saber confiar no setup, onde eu falei para ele, eu acho meio precipitado você sair da operação agora. Vamos aguardar. Você está na conta de simulação, você não tem nada a perder, a única coisa que você tem a fazer é ganhar conhecimento. Então percebam, o alvo projetado que eu tinha falado para ele foi atingido. A projeção do Fibonacci ali, ó, 100% foi atingido. Então são formas de operar a qual o operador iniciante, o trader que não tem experiência, acaba se precipitando, acaba tomando stop desnecessário. Então percebam a importância de você criar um trade system e acreditar nele. O trade system, pessoal, se vocês quiserem, comenta aí nos comentários, a gente pode voltar em outros vídeos falar sobre isso, mas do jeito que eu opero, ele falou assim para mim, vou sair, já formou um topo duplo, o mercado realmente não vai subir, vai reverter. Eu só falei para ele assim, olha, eu acho precipitado. Por quê? Porque a leitura de mercado é outra. O mercado sim, ele pode reverter, a gente pode tomar stop, sim, entendeu? Isso é extremamente natural, mas dentro de um contexto, eu acho melhor esperar. E aí é aquela questão.
Se eu tomo stop, poxa vida, errei na leitura. Mas, pessoal, a gente faz isso todos os dias, sabe? A gente vê o cenário do mercado acontecendo isso todos os dias. E mais um detalhe, quando aconteceu este rompimento do topo duplo, onde a gente deixou desenhado aqui, se vocês observarem no relógio, meio-dia, meio-dia e 50, 1 da tarde. Então percebam que este rompimento ele já deixou sinais claros aqui nessas sombras superiores que o mercado não estava com força para romper e fazer um movimento único. Rompe e já chega no alvo. A gente sabe que o mercado ele tem um alvo e que esse alvo ele vai ser atingido. Porém, a gente precisa sim respeitar, porque em horário de almoço, muitos players, que é o natural, estão almoçando. E nesse momento, a maioria das operações que estão acontecendo são operações realizadas através de robô. E o robô, pessoal, ele pega meio ponto, alguns robôs pegam 1 ponto e sai fora. Então, se ele pega meio ponto e sai, como que a gente vai evoluir a operação? Então, a importância, vejam os vídeos anteriores, a importância da leitura correta do candle, o que ele está dizendo para você do começo da abertura até o final do tempo dele de 5 minutos, quais os sinais que ele está mostrando, se é força compradora ou força vendedora, quem está dominando o mercado, tá? Prestem muita atenção também, pessoal, na tendência. O mercado está numa tendência e essa tendência só pode ser rejeitada quando algum sinal for mostrado. Por exemplo, o rompimento de uma linha de tendência. Então, são sinais claros. O que eu aconselho aos senhores? Operem o gráfico. É bem simples. Se o gráfico está dando sinal, opera o sinal que ele está dando. Não queira se precipitar em tomar decisões fora do momento, porque percebam, no ponto de entrada onde aconteceu, por volta aqui da 1 da tarde, o trade evoluiu até o final do dia. Para ele poder dar aqui o ganho, nesse ponto onde bateu no seu alvo, foi a 4h50 da tarde. Então percebam, você entrou na operação 1h e saiu às 4h50. Isso não é uma operação para iniciante. É uma operação para quem tem experiência e também, é claro, né, para quem tem nervos de aço, porque desde o momento da entrada, que foi nessa região de rompimento aqui, ó, nesse candle de rompimento, o mercado praticamente rompeu, acionou a compra e voltou, ficou negativo, negativo o tempo todo, né? Então, é uma aula para que a gente entenda também a respeito de controle emocional, controle psicológico. Se você tem um trade system, você consegue entrar na operação e seguir ela até o seu ponto de alvo. Se você não tem um trade system, o que vai acontecer é entrar em desespero, é você não aguentar o drawdown da conta. Você sabe o que é drawdown? Comenta aí pra gente nos comentários. Se não souber, a gente faz um vídeo explicando detalhadamente. Mas é super importante. Olha quanta coisa a gente tem que ver. O drawdown que a sua conta suporta, os pontos de entrada, os sinais que os candles mostram, a projeção de um alvo, como que a gente projeta, e tem o outro alvo projetado aí para cima, entendeu? O mercado fechou, acabou sexta-feira, né? Fez a consolidação. Vamos ver, próximo alvo, ó, 97,453. Vamos ver se chega? Provavelmente, de repente, como ele está numa tendência de alta, é capaz que ou ele abra num gap de baixa e rompa para chegar no nível lá em cima, ou ele já abra diretamente nesse ponto, né? O mercado ele tudo pode fazer, pessoal. A gente faz os estudos para conseguir aí ter uma previsibilidade, porém é impossível saber, tá? Então, deixem marcados aí, ó. 97,453 é um dos alvos possíveis, tá? Pode abrir em gap daqui de baixo, né? Fazer um toque novamente na nossa LTA e depois romper e chegar no nosso alvo lá em cima, tá? O mercado tudo pode, a gente não adivinha, mas os estudos nos mostram qual o caminho do ganho. Se você quer mais conteúdo como esse, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal para que a gente ganhe força para continuar desenvolvendo vídeos e conteúdo que seja útil para o seu dia a dia, tá? Obrigado a todos aí por estarem acompanhando o nosso canal, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.